Esta Santa Missa será aplicada por Daniel Costa, pela intenção e saúde de Frank e Lúcia Barcelos Martins, Proma de Ramiro Barcelos, Leonesa Barcelos e Manuel Barcelos, Proma de Helga Farinha, João Teixeira e Isaltina Barcelos, pela intenção de Ivo e Domitília e filhos, e finalmente pelas intenções de saúde da envolvente deste sermão, Milagres Esteves e Proma de seu esposo e pais e restantes familiares defuntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãos, continuamos este terceiro dia de novena de preparação para a festa em honra de Nossa Senhora dos Milagres, neste dia que é o dia consagrado ao Senhor, o domingo, e por isso somos convidados também no início desta celebração a examinarmos o nosso coração e a nossa consciência, a pedirmos perdão ao Senhor das nossas faltas que ao longo desta semana cometemos e a pedirmos ao Senhor a sua graça, a sua proteção, mas também o auxílio da sua palavra para esta semana que agora começa. Por tudo isto, peçamos a misericórdia de Deus.
do dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome, e estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom, e protegei com solicitude esta vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigésimo segundo domingo do tempo comum. Primeira leitura. Moisés sabe que a hora da sua morte se aproxima e sente uma grande preocupação com o povo, que está prestes a entrar na terra prometida. Ele tem consciência de que, depois da conquista da terra, quando se instalar e a vida lhe correr de perfeição, Israel facilmente esquecerá de tudo o que o Senhor fez por ele e se deixará seduzir pelo culto aos deuses dos povos da região. É neste contexto que dirige ao povo as palavras que vamos escutar. Segunda leitura. Na primeira leitura, Moisés exorta o povo a nunca cair na tentação, sempre tão presente, de manipular a palavra de Deus por forma a servir interesses pessoais. São Tiago, no entanto, recorda-nos que a fidelidade à palavra vai mais longe. Escutemos. Evangelho. Para ajudar a cumprir os mandamentos, os fariseus tinham uma série de leis mais detalhadas, chamada a tradição dos antigos, que eles atribuíam a Moisés. Muitos destes preceitos tinham a ver com a pureza. Eles consideravam que havia uma série de situações diárias que tornavam o homem impuro, ou seja, incapaz de se relacionar com Deus. Para recuperar a pureza, era necessário cumprir determinados rituais. Viviam tão obcecados com essas leis que esqueciam do que verdadeiramente importa. As leituras são proclamadas pelo Sr. Jorge Almeida e com a Sra. Carla Silva, e a oração dos fiéis pela Sra. Hermínia Gaspar. Leitura do livro de Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Agora escuta, Israel, as leis e os preceitos que vos dou a conhecer, e ponde-os em prática, para que vivais, entreis na posse da terra, e que vos dá o Senhor, Deus de vossos pais. Não acrescentareis nada ao que vos ordeno, nem suprimireis coisa alguma, mas guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, tal como eu vos prescrevo. Observai-os e ponde-os em prática. Eles serão a vossa sabedoria e a vossa prudência aos olhos dos povos, que ao ouvirem falar de todas estas leis, dirão que o povo tão sábio e tão prudente é esta grande nação. Qual é, na verdade, a grande nação, que tem a divindade tão perto de si, como está perto de nós o Senhor, nosso Deus, sempre que o invocamos. E qual é a grande nação, que tem mandamentos e decretos tão justos como esta lei, que hoje vos apresento? Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Quem habitará, Senhor, no vosso santuário? O que vive sem mancha e pratica a justiça, e diz a verdade que tem no coração, e guarda a sua língua da calúnia. Quem habitará, Senhor, no vosso santuário? O que não faz mal ao seu próximo, nem ultraja o seu semelhante. O que tem por desprezível o ímpio, mas estima os que temem o Senhor. Quem habitará, Senhor, no vosso santuário? O que não falta ao juramento, mesmo em seu prejuízo, e não empresta dinheiro com usura, nem aceita presentes para condenar o inocente. Quem assim proceder, jamais será abalado. Quem habitará, Senhor, no vosso santuário? Leitura da Epístola de São Tiago. Caríssimos irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há variação nem sombra de mudança. Foi Ele que nos gerou pela palavra da verdade, para sermos como primícias das suas criaturas. Acolhei docilmente a palavra em vós plantada, que pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, pois seria enganar-vos a vós mesmos. A religião pura e sem mancha, aos olhos de Deus, nosso Pai, consiste em visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e conservar-se limpo do contágio do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se à volta de Jesus um grupo de fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. Viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Na verdade, os fariseus e os judeus em geral não comem sem ter lavado cuidadosamente as mãos, conforme a tradição dos antigos. Ao voltarem da praça pública, não comem sem antes terem lavado. E seguem muitos outros costumes a que se prenderam por tradição, como lavar os copos, os jarros e as vasilhas de cobre. Os fariseus e os escribas lhes perguntaram a Jesus: por que não seguem os seus discípulos a tradição dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É vão o culto que me prestam, e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Vós deixais de lado o mandamento de Deus para vos prenderdes à tradição dos homens.
Depois Jesus chamou de novo a si a multidão e começou a dizer-lhe: ouvi-me e procurai compreender. Não há nada fora do homem que ao entrar nele possa tornar impuro. O que sai do homem é que o torna impuro, porque do interior dos homens é que saem os maus pensamentos, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, cobiças, injustiças, fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos estes vícios saem lá de dentro e tornam o homem impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho que nós acabamos de escutar fazia-me lembrar uma história que Homero cantava na Ilíada sobre uma guerra entre gregos e troianos. Homero conta que entre uma guerra entre estes dois povos, os gregos tiveram uma ideia para vencer esta guerra. Construíram um grande cavalo feito de madeira. E dentro deste cavalo enorme colocaram alguns soldados. Foram colocá-lo às portas da cidade de Troia. Os troianos, pensando que era uma rendição, decidiram aceitar de bom grado este presente e trouxeram-no para dentro da cidade. Ao cair da noite, quando a população dormia, estes soldados saíram do cavalo, conseguiram controlar pela força as sentinelas, abriram as portas da cidade, fizeram entrar todo o exército de grego e venceram a batalha, dominando toda a cidade. Ora, esta batalha e este acontecimento conto-vos porque nos fazem recordar que as aparências enganam. Aquele que parecia ser um presente revelou-se, ao fim e ao cabo, um presente envenenado, porque no seu interior estava a razão depois da derrota deste povo. E falo-vos desta história porque o Evangelho faz-nos refletir exatamente sobre a exterioridade e a interioridade. Sobre a forma como muitas vezes a aparência e a exterioridade nos podem enganar. E é uma reflexão muito atual para os nossos dias e para a sociedade em que vivemos, porque a nossa sociedade hoje é marcada pela imagem, é marcada pela exterioridade, é marcada por aquilo que nós apresentamos aos outros. Basta vermos, por exemplo, as redes sociais, que muitos de nós, ao fim e ao cabo, acabamos por as utilizar. É muito fácil nós criarmos uma imagem sobre nós que nem sempre corresponde à realidade. Num perfil de Facebook, posso mostrar o melhor de mim, aquilo que eu faço de melhor, quando apareço bem, nos sítios bonitos, a fazer alguma coisa que cria inveja a toda a gente. Mas também sabemos muito bem que este filtrar daquilo que nós somos, muitas vezes não corresponde àquilo que verdadeiramente somos. É muito fácil passarmos para os outros uma imagem daquilo que nós não somos na realidade. E não precisamos de uma rede social para isso, no nosso próprio dia-a-dia. Às vezes até como que um mecanismo de defesa, criamos máscaras, criamos uma imagem nossa. Muitas vezes quase que a procurarmos enganar a nós próprios.
mas que, de certa maneira, ao fazê-lo, descuramos daquilo que é o essencial, que é o cuidarmos da nossa interioridade. E esta muitas vezes fica esquecida, porque numa sociedade que se valoriza a imagem, que se valoriza aquilo que se mostra, aquilo que é o interior de cada um de nós, muitas vezes fica esquecido e muitas vezes não é trabalhado. Ora, do ponto de vista religioso, podemos correr também o mesmo risco de apenas vivermos uma religiosidade que se pauta por mostrar algo por um exterior e não uma religião de coração, não uma religião pura. E é isto que nos fala hoje o Evangelho. Jesus muitas vezes critica os fariseus e, de certa maneira, muito por causa disto. Os fariseus eram um grupo religioso dentro do povo judeu que procurava viver com bastante rigor os vários mandamentos, mas também as várias leis, os vários preceitos. Como sabemos, a grande lei para os judeus é os 10 mandamentos, é o decálogo, mas depois existiam diversas leis, mais de 600 leis e preceitos, ritos, que inicialmente tinham um objetivo muito bom, muito saudável, que era ajudar o povo de Israel a viver melhor, mais intensamente e com maior coerência o decálogo, os 10 mandamentos. Mas o que é que acontece? Com o passar do tempo, estes homens e mulheres começam a ligar mais aos preceitos, mais às tradições, do que propriamente àquilo que verdadeiramente importava. E é hoje a crítica de Jesus a estes fariseus. E fala sobretudo dos ritos de purificação. Os fariseus tinham diversos ritos de se purificarem, mas também purificarem os objetos com os quais comiam. Atenção que não se trata aqui de questões de higiene. A crítica dos fariseus aos discípulos de Jesus que não lavavam as mãos antes de comer, não se trata aqui de uma crítica de higiene, mas de um rito. Porque os judeus, acreditando que aquilo que vem de fora é que torna o homem impuro. E por isso, para não se ficarem impuros, porque ficando impuros não podiam frequentar o templo, não podiam rezar no templo, então era necessário todo um rito de purificação. Por exemplo, as mulheres, depois de dar à luz, não podiam de imediato frequentar o templo e muitas vezes não ficavam no imediato com a família. Tinham primeiro que passar por todo um rito de purificação, porque para os judeus o sangue era considerado impuro. E tantas outras coisas. Ora, qual é a ideia de base? É que eu não me posso deixar contaminar. E por isso há toda uma série de ritos e de preceitos que devo cumprir. Qual é o problema? É que, fixando apenas nisso, esqueciam-se daquilo que é o mais fundamental da lei de Deus. Que São Paulo, na segunda leitura, nos recorda, dizendo: a religião pura e sem mancha é aquela que tem em consideração, e depois São Paulo dá exemplos concretos, mas é aquela que tem em consideração o serviço e o amor ao próximo. Ora, irmãos, o que é que este Evangelho hoje tem a dizer-nos a nós que estamos aqui? É que nós também corremos o mesmo risco de hoje. Corremos o risco também nós de sermos cristãos farisaicos, de vivermos uma religião farisaica. Porque corremos o risco de pensar assim: o meu cristianismo baseia-se em cumprir o preceito de ir à missa dominical. O meu cristianismo baseia-se e resume-se à oração diária do terço ou de uma oração que eu gosto. O meu cristianismo baseia-se em ir, pelo menos, à procissão principal da minha freguesia. O meu cristianismo baseia-se a frequentar algum grupo da minha freguesia. E mais nada. Ou seja, exteriormente, a minha religião parece perfeita. Estou presente, frequento tudo. Mas a minha interioridade, eu posso frequentar tudo isto, até mesmo como padre, a começar por mim. Posso querer passar uma imagem de padre perfeito, posso querer passar uma imagem de religioso ou religiosa perfeito, posso querer passar uma imagem de cristão perfeito.
mas nem sempre a imagem que nós passamos é real. Isto não significa que interiormente a nossa religião é verdadeiramente pura. Porque a religião pura é aquela que procura converter constantemente o seu coração. É aquela que abre o seu coração à lei de Deus, mas não se fica apenas pela letra da lei, mas faz desta lei vida. Faz desta lei uma mudança contínua na minha vida, para que a minha vida se configure cada vez mais à imagem de Cristo. Então, irmãos, este Evangelho hoje nos faz refletir e faz-nos colocar uma questão que nós devemos responder cada um por si com muita sinceridade. Vivo eu uma religião farisaica? Aquilo que é a minha religiosidade tem de facto uma mudança concreta na minha própria vida? Eu vejo uma mudança interior quando de facto procuro viver o meu ser cristão, ou pelo contrário, o meu ser cristão é apenas um cristianismo de fachada? Por isso o Senhor nos convida-nos a não tomarmos o fermento da hipocrisia dos fariseus, mas a vivermos uma religiosidade comprometida, que procura verdadeiramente acolher a palavra e transformá-la em decisões concretas na minha vida, em mudança concreta na minha vida, em atitudes concretas na minha vida. Depois, finalmente, Jesus diz aos judeus: aquilo que torna impuro o homem não é aquilo que vem de fora. Reparem que nós estamos peritos nisto. Quando às vezes fazemos alguma asneira, ou quando tivemos alguma atitude que não foi a melhor, a nossa primeira tentação é culpar alguma coisa que é exterior a nós. Ou que foi culpa do outro, ou que foi culpa da circunstância, daquele momento. Raramente, logo num primeiro momento, nós assumimos a nossa culpa. E Jesus, perante este farisaísmo da purificação, diz aos fariseus: aquilo que torna impuro o homem é aquilo que vem de dentro. Por isso não nos preocupemos tanto com a imagem, com aquilo que é exterior, mas preocupemos-nos sobretudo com aquilo que é interior. Porque é da interioridade, é do coração que nasce as fraudes, as injustiças, as cobiças, o adultério, a insensatez, o orgulho e tantas outras coisas. E por isso, só convertendo a partir de dentro é que nós podemos mudar a nossa vida, e depois o exterior apenas falará daquilo que é o interior. Por isso, hoje queremos pedir: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a não sermos fariseus. Senhor, ensina-nos a não sermos hipócritas. Senhor, ensina-nos a não vivermos apenas para as aparências. E tão é fácil de cairmos nesta tentação de viver nas aparências. Ensina-nos a cuidar da nossa interioridade. Ensina-nos a acolher a Tua Palavra e a mudar a nossa vida a partir de dentro. Ensina-nos, como Tua Mãe Santíssima, a acolher a Tua Palavra e a torná-la vida, a torná-la um sim generoso que é capaz de dar a vida e a vida daqueles que nos acompanham. Senhor, ensina-nos a orar e ensina-nos a pedir o dom da humildade, o dom da transparência. Que assim seja. Irmãs e irmãos, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todas as terras. Deus de Deus, todo-poderoso, Deus verdadeiro e Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, e por nós almas e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e seu homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos,
padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e sobre os céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino Rei do Espírito Santo, Senhor da vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é o próprio vivificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, oremos ao Senhor, que está perto de quantos o invocam, e imploremos a sua graça em favor de todos os homens, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os catequistas e ministros do povo de Deus acolham docilmente a palavra da Escritura e a transmitam com alegria e clareza, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o coração dos nossos governantes se abra mais aos apelos dos que sofrem e às tribulações dos órfãos e viúvas, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os cristãos do mundo inteiro não se prendam à tradição que vem dos homens, mas à novidade libertadora de Cristo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a mensagem de Jesus nos lembre a todos que é do coração que nascem os vícios, os pensamentos impuros e os maus desejos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que esta nossa Assembleia Dominical não se limite a ouvir a palavra do Evangelho, mas a ponha em prática com alegria, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Rezamos também pelas intenções de saúde do vento do sermão, Milagres Esteves, e por alma do seu esposo e pais e a restante família, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Neste dia de setembro, que é dedicado pelo Papa Francisco à Jornada Mundial de Oração pelo cuidado da criação, peçamos também ao Senhor que inspire os governantes e todos os decisores políticos e sociais pelo cuidado da nossa casa comum. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, escutai as súplicas que vos dirigimos pelas necessidades de todos os homens e guardai-nos discípulos do vosso Filho em perfeita fidelidade ao Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.
Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação, bem dizer-vos e dar-vos graças, porque neste dia de festa nos congregastes na vossa casa. Hoje, a vossa família, reunida para escutar a palavra da salvação e participar no pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado, na esperança do domingo que não tenha ocaso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então, veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, como os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos das intenções de saúde devolvente deste sermão Milagres Esteves, o seu esposo e pais e restantes familiares defuntos. Também pelas intenções de saúde de Frank e Lúcia Barcelos Martins, pela intenção de Ivo e Domitília e filhos, por alma de Ramiro Barcelos, Leonesa Barcelos e Manuel Barcelos, por alma de Helder Palhinha, João Teixeira, Isaltina Barcelos, por alma de Daniel Costa Cota e seus familiares defuntos, a quem chamados por vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, o Beato João Batista Machado, padroeiro da Diocese de Angra, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, possamos cantar.
livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz nos nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Esteja convosco, disse Jesus aos discípulos, assim como o Pai me enviou, também nos enviou a vós. A paz esteja convosco, e de ensinar, Cordeiro de Deus que virás sobre cada mundo, tenha piedade de nós, tenha piedade de nós, Cordeiro de Deus que virás sobre cada mundo, tenha piedade de nós, tenha piedade de nós, Cordeiro de Deus que virás sobre cada mundo, dai-nos a paz, a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo.
louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos invocar a benção de Deus para que todos aqueles que ao longo destes dias visitam este santuário possam agradecer os dons recebidos do Senhor, mas também sentir sempre o caloroso afeto e a presença da nossa Mãe do Céu, a Senhora dos Milagres. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.